Bom, hoje nós estamos aqui com o professor Alfredo Pena, é doutor em Sociologia pela Universidade de Paris, pesquisador ligado à Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais e ao Centro Nacional de Pesquisa Científica, professor e intelectual dedicado aos temas da socioecologia, das catástrofes ambientais, da juventude, da crise climática e do pensamento complexo. Colaborador de Edgar Morin desde os anos de 1990, participou de projetos internacionais sobre sustentabilidade, política de civilização e educação climática. É também diretor científico do Pacto Mundial dos Jovens pelo Clima. Bom, mas eu gostaria de saber, isso aqui é o que você faz. Gostaria de saber aqui de você quem você é, professor. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que saiu do Chile com 16 anos, né, em um momento bem complicado, né, e por razões políticas, né? Era adolescente. E aí saí, fomos para a Argentina, que é o país limítrofe com o Chile. A situação estava ainda mais complicada. Tivemos também que fugir e vim para o Brasil, 75. E 75 teve 3 anos aqui no Brasil, né, e, com uma dupla identidade. Meu nome era Tiago da Silva. E, por razão de segurança, naquela época, tinha que usar essa dupla identidade. E em uma situação um pouco agitada naquela época, né? Já era quase o fim da ditadura no Brasil, 78. E tive que sair do Brasil, me levaram de uma instituição humanitária, teve que sair do Brasil porque estava com uma situação de perigo físico. E me levaram, me pediram primeiro onde eu queria ir na Europa, e eu escolhi ir para a França. Então, cheguei na França fim de 78, e lá voltei a ser Alfredo Penavega e comecei uma nova vida, eh, que me levou a fazer meus estudos lá na França, na universidade, a criar uma família, entendeu? Minha esposa, que a gente está ainda junto há mais de 45 anos, teve 2 filhos franceses, um de 37, outro de 34. E profissionalmente eu tive a sorte de fazer minha carreira na universidade, né? E ter uma relação já nos anos, fim dos anos, começo dos anos 80, ainda estava estudando na universidade, de encontrar Edgar Morin, eh, e assistir a seus seminários, né, que ele fazia 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, um seminário na escola, né? Eu não era aluno da escola, era aluno da universidade, né? E aí conhecia primeiro o personagem e depois a obra de Moura, né? Mas nossos, nossa relação não foi assim de trabalho imediatamente, porque eu era jovem estudante, ele já era um intelectual, mas eu acompanhava bastante a sua obra, e o que, principalmente as discussões que havia no seminário dele. E 93 eu defendi minha tese, né? Doutor em Sociologia do Trabalho das Organizações. Fiz um trabalho de campo no Brasil em 86, vim para cá, e trabalhar um pouco sobre naquela época, as
as transferências tecnológicas do centro à periferia, com o estudo do caso do Brasil, o México e Coreia, eram 3 países que eu fui. E aí fiz minha defesa de tese, fui a trabalhar logo depois numa universidade tecnológica na França, uma universidade que tem mais ou menos as características do MIT, e forma engenheiros, né? E aí trabalhei de 93 até 96, né? Em 96 novamente nos encontramos com Moran, e em 96 Moran me pediu para fazer uma pesquisa com ele, uma grande pesquisa europeia, e isso foi minha metamorfose intelectual. Aí eu bifurquei da sociologia das organizações à ecologia e à epistemologia da complexidade. Eu havia já mais ou menos familiarizado um pouco com a obra, mas não era, digamos, não havia uma participação direta na obra de Moran. Eu tinha utilizado para minhas reflexões, como também outros pensadores também. E em 96 eu mudei de universidade e fui para o centro dele. E estou até agora. E a partir desse 95, mais ou menos, 96 foi quando eu peguei a pesquisa, mas 95 foi quando a gente decidiu de trabalhar junto nessa pesquisa europeia sobre a questão ecológica. E a partir daí, a gente não se separou mais até a morte dele semana passada. Eu já volto para o professor Edgar Morin, para a gente entender quem era o homem. Porque o intelectual nós sabemos, né? Eu acho que se um extraterrestre descesse à Terra e não conhecesse nada da Terra e fosse ler a obra do professor Edgar, eu acredito que ele iria se encontrar com todas as mazelas que o nosso mundo tem vivido de uma forma muito, muito profunda e substancial. Estou aqui do lado do professor Reginaldo Parente, né? Psicólogo, doutor na área de psicologia, de educação, está aqui para cooperar junto conosco nessa conversa. Mas quando você faz sua trajetória e dentro dos relatos e da sua biografia, tem uma marca muito importante do exílio em você. O que é que o exílio nos ensina, professor? A pergunta é muito boa. Eu acho que eu sempre tive uma visão muito especial do exílio, né? Eu nunca conceptualizei o exílio como uma coisa assim existencial para mim, né? Sempre levei o exílio como uma coisa assim fazendo parte da minha vida sem mais, né? Porque eu acho o fato de ter saído jovem foi uma forma de integrar de uma maneira já quase definitiva o passado. Então nunca estive com essa nostalgia do lugar, do país, vamos dizer assim, da volta, né? Querer voltar, né? E eu assisti bastante eu observei bastante os exiliados, né, fora. E para mim era uma coisa assim bastante estranha, né? Porque sempre havia essa nostalgia. Se aprende no exílio, professor? Sim, se aprende muitas coisas, mas eu acho que se você me diz como posso definir o exílio, eu não tenho uma definição. Eu acho que para mim, eu sempre disse assim,
O exílio é uma coisa pessoal, que está no interior das pessoas. Cada um vive à sua maneira. Cada um se exila da sua forma. Claro, entendeu? Eu me exiliei de uma maneira diferente, entendeu? Para mim, o exílio foi e ficou na minha memória, na minha experiência, ficou como um relato do passado, né? Eu teve outra abordagem do exílio. Para mim, o que era importante era demonstrar que a gente podia fazer e conseguir aquilo que eh, outros também não conseguem de maneira mais comum, como digo assim, é mostrar que mesmo se o passado é um passado perturbado, caótico, né? A gente tem que ter uma força interna para poder eh, continuar essa trajetória e levar até, digamos, uma, pelo menos, eh, valorizar tudo aquilo que você vai aprendendo ao curso desse percurso, né? O que aprendi aqui no Brasil foi a cultura, uma língua que eu falo mais ou menos, mas posso me fazer entender das pessoas, eh, amigos, né? Para mim o Brasil foi como um segundo país. Eu vivi muito mais no Brasil que no Chile depois, né? E o Chile ficou, na minha memória ficou o passado e aquele drama que eu vivi, né? E ficou de uma maneira bastante enraizada na minha memória. Tanto assim que eu publiquei o ano passado um livro, né? Um livro de ficção, né? Onde eu conto a história desse personagem jovem que teve que sair do país na procura de novos horizontes. E acho que também esse livro, através desse livro, eu consegui também mostrar, né, o que é o outro lado, digamos, do exílio mais, eu diria um exílio mais de, de esperança, né? É um exílio de perspectiva e um exílio de horizonte, entendeu? Que é um exílio de nostalgia, de lembrança, entendeu? E de, vamos dizer assim, de que querer reviver um passado que já não existe mais. Então, assim, você consegue, né? Assim, no seu relato aqui, você traz para a gente aqui que você conseguiu elaborar com relativa suavidade essa experiência que para muitos foi uma experiência traumática, dolorosa, para você, né, houve mais, né, mais superação, né? E aí, assim, eu quero entrar aqui Claro, um pouco, por favor. assim, o seu caso, assim, eu sou psicólogo, mas quem acabou sendo mais psicólogo que foi o seu caso, quando traz uma pergunta sobre a sua identidade e depois sobre, né, essa experiência existencial do exílio. Mas o que eu queria voltar para algo que assim, me motiva bastante e que eu gostaria de entender assim, como é que você está lidando com o desafio de fazer essa curadoria dessa discussão, dessa temática, né, da complexidade, do pensamento complexo, do método, né? Quando a gente vive hoje uma realidade que impõe uma superficialização, que impõe essa polarização, uma simplificação, né, da realidade, né? Como é que o pensamento complexo, né, e esse desafio ser um dos de estar aí liderando de alguma maneira, né, né, Esse embate ao pensamento fragmentado. fragmentada, essa superficialidade que está muito marcando, né, a nossa sociedade. Eu acho que tudo tem uma relação, tudo tem uma interação. Eu acho que as coisas nunca são separadas. Então,
se eu pego minha experiência de vida, né? E na minha experiência de vida, eu teve a, a possibilidade, sem saber intelectualmente o que era, eu aprendi depois. Mas se eu pego minha experiência de vida, eu tive que lidar com a incerteza, com o imprevisível, né? Com a própria complexidade da vida, né? Com o azar, né? E com as emoções que tudo isso envolve quando a gente está nessa situação, né? Difícil e particular. Então, eu acho que inconscientemente eu tinha algumas ferramentas mais ou menos já cognitivamente preparadas para abordar esse novo desafio, que mais um desafio de conhecimento através a obras de Moran e outras obras também, né? Então, esse seria um primeiro ponto. Segundo ponto, eu tive essa sorte de poder dialogar, primeiro ouvir, não dialogar, ouvir Moran muito cedo. Na minha vida, na minha formação, não? E isso me despertou muita curiosidade, porque de um lado eu ouvia Moran no seminário, que falava de complexidade, falava de incerteza, organização, desorganização, holograma, etc, etc. E por outro lado estava na universidade, e na universidade o pessoal falava outra linguagem, não? E quando eu queria expressar minha curiosidade, né, na universidade, eu achava que havia um problema assim, uma dicotomia muito grande. Na universidade nós estávamos num pensamento simples, né? Eu diria hiper especializado, né? E do outro lado eu estava assistindo a uma coisa que ia ser mais tarde para mim uma revolução cognitiva, né? E as duas abordagens não eram compatíveis com minha maneira de ver o mundo, né? Tanto assim que quando eu fiz minha tese, né, eu senti que eu não tinha nada que entregar daquilo que eu tinha aprendido na minha tese, né? Eu achava que não era pertinente, né? Se eu queria formar jovens, para mim não era pertinente de formar jovens em um modelo, né, industrial, tecnológico, dominante, em um modelo que estava relacionado com um sistema que mais tarde um sistema que vai trazer todos os problemas que nós temos hoje. Então, eu percebi que não era minha via, né? Moran me tirou dessa situação. Então, quando eu aceitei de trabalhar com Moran, que o desafio era muito grande, porque quando ele me disse o que tinha que fazer, primeiro, eu não conhecia muito bem a ecologia, né? Segundo, eu não conhecia a obra inteira de Moran. E terceiro, jovem professor, né? Tinha terminado um ano. Quando você termina uma tese, você está focalizado com um tema, e o tema que me acompanhou durante 5 anos. De repente, eu vou mudar. Então, foi para mim um desafio profundo intelectualmente falando, né? Mas eu comecei a aprender através de toda essa aprendizagem com Moran, que havia uma situação, digamos, uma contradição importante entre um sistema convencional, né, de formação, de transmissão do conhecimento, de produção do conhecimento, e uma outra forma de poder mudar esse. Você, hoje de manhã, você falou de paradigma, né?
naquela época, eu não sei se eu falava de paradigma, né? E, aliás, o conceito de paradigma é um conceito que não é assim tão fácil de poder mostrar. Mas era, evidentemente, um paradigma dominante, vamos dizer assim, ou uma visão do mundo, através desse, digamos, dessa maneira de formação que tem não somente as universidades em Europa, mas também fora da Europa. Então, para mim, era importante, né, de poder justamente entender como a gente podia compreender uma situação que eram situações que precisava de um diálogo diferente com outras disciplinas. Como poder trazer esse tipo de ciência, né, para poder justamente dialogar com a ciência que era minha formação, a ciência das humanidades e as ciências sociais. Então, foi sempre um desafio permanente, né? E quando fui para essa universidade tecnológica, né, eu fui porque eles já sabiam que eu tinha mais ou menos uma formação dentro dessa área da complexidade, esse campo de saber, né? Mas quando fui nessa universidade, teve um choque profundo, porque não havia ainda não havia uma consciência da importância que era poder pensar, ter um novo modo de pensar, né? Eu fiz uma experiência curta em uma grande escola na França, uma escola que é a elite de elite, né? Que se chama Politécnica, né? Politécnica na França é uma forma a elite. Eu fui convidado a fazer um curso lá durante um ano. Para mim foi um desastre, né? Eu não dormia praticamente pensando em como ia poder encantar esses jovens, né, da importância que era pensar através desses novos conhecimentos. Como é, professor? Como é que nós vamos encantar esses jovens? Né? Nós estamos aqui hoje para assinar um convênio, né, do Pacto Global dos Jovens pelo Clima. O que é que o senhor espera desse programa? Não da gente, mas do programa como um todo. Como é que nós vamos impactar isso justamente nessa questão dessa incerteza, né? Nesse momento de incerteza, desse pensamento da incerteza. Qual é a utopia que mora em você em relação a isso? Eu tenho já vários anos de experiência profissional, não estou começando hoje. Então, são mais de quase 30 anos. Eu acompanhei esses últimos 30 anos, são 30 anos eu diria, de esperança para muitos de nós, né? Nós fizemos um caminho junto com o Moran durante esses 30 anos, né? Então, eu sei hoje em que situação nós estamos, né? Eu tenho uma convicção, eu acho que posso estar equivocado, posso estar errado, mas minha convicção é que nós não temos outra possibilidade que formar jovens, né? Não temos outra. Nós temos que nos focalizar na formação de jovens. E para formar jovens, né? E não estou fazendo um discurso sobre os jovens, né? Eu acho que nosso esforço, e hoje há certo convergência de ponto de vista de vários intelectuais que percebem que se nós não colocamos um esforço profundo nos jovens,
a deriva, a crise de nossa sociedade vai ser profunda. Porque quais são as utopias hoje? O que nós podemos oferecer aos jovens como utopia? As utopias, muitas delas fracassaram. A utopia, minha utopia de jovem da revolução naquela época, fracassou. Não? Fracassou. E tem outras utopias também que podem fracassar e já não fracassaram. Então nós temos que, quando eu falo de encantar o jovem, nós temos que oferecer uma perspectiva. Nós temos que oferecer um horizonte para o jovem. A utopia ambiental é esta? Claro, lógico. Nós temos que oferecer para os jovens que eles são atores ativos da transformação de nossa sociedade. E eles têm que ser o vigia da proteção de nosso planeta. Eles têm que ser. E para isso nós temos que entregar os conhecimentos necessários para que eles possam enfrentar essas incertezas, para que eles possam ser verdadeiramente os transformadores de nossa sociedade. É isso, eu vou fazendo intervenções aqui, tá certo? Eu vou intervindo. É isso que o senhor chama dos saberes da Terra Pátria? Claro, lógico. Porque eu reabilitei Terra Pátria. Terra Pátria é um livro de 93 que saiu na França. Não? Morin publicou em 93. Ninguém entendeu o livro. Né? É um livro premonitório. Se você ler Terra Pátria, que está traduzido no português já faz muitos anos, é premonitório. O livro diz exatamente o que está acontecendo hoje. Em 2021, eu reescrevi o Terra Pátria. Não reescrevi sozinho, fiz um projeto coletivo. Eu sou um pesquisador coletivo, não sou um pesquisador individualista. Todos os meus projetos, todas as minhas reflexões são coletivas. Não sou pesquisador individual que está no seu escritório pensando. Porque para mim, se a gente não trabalha coletivamente, eu não vejo como a gente poderia, menos que eu seja um gênio e possa revolucionar o mundo como revolucionou Einstein e outros gênios. Eu não sou um gênio. Né? Então, para mim, a necessidade é isso. Então, eu acho que se nós temos essa claridade de como nós vamos reencantar os jovens, e que tem que ser coletivamente e não individualmente, né? Eu acho que a gente pode. Eu escrevi faz pouco tempo um paper que me pediram na França sobre utopia. Então, eu falo no livro, nós temos que ter uma utopia realista. Entendeu? Qual é a nossa utopia realista hoje? Terra Pátria. Terra Pátria não é um livro, Terra Pátria é um conceito. Né? E a gente pode utilizar o conceito Terra Pátria, né? Justamente para isso, para a gente poder que os jovens tomem consciência da importância que nós temos aqui para poder enfrentar esses desafios e poder salvar nossa humanidade. Mas, Como assim, diz o Maikowski, sem utopia não há vida, Reginaldo. Pois é, para mim é muito cara essa perspectiva que você traz da necessidade de resgatarmos, de promovermos utopias, porque eu também reconheço que a gente vive um deserto nesse momento em termos de utopias. Eu falei pela manhã da necessidade da gente introduzir o pensamento biocêntrico, a vida, como algo que efetivamente mobilize, né, as energias, que sirva como, né, que catalise os movimentos, né, tanto políticos, econômicos. Mas aí nós lidamos com um grande desafio hoje, que eu queria que você nos ajudasse a refletir, é que assim, nós vivemos um território que está dominado, principalmente esse território que é habitado pelo segmento mais jovem, que ele é muito dominado pelas tecnologias, redes sociais. E esse território ele é muito
anti-utopia, né? Porque, na verdade, o que eles vendem é um prazer muito imediatista, é o consumo, é a questão do aparecer. E como é que é, no caso particular, a escola? Que sugestões você daria para a escola, para os intelectuais? Como é que a gente poderia estar enfrentando, né, resistindo, né, a essa aridez que está prevalecendo hoje em termos de obstaculizar assim, as utopias de uma forma geral? Vou aproveitar a pergunta do Reginaldo e dar uma complementada. Paulo Freire falava muito da educação popular, das comunidades de base, né? Essas redes sociais afastou a academia, as escolas desta educação popular? Sim, bastante. Esse é um mega tema, né? Mega tema, que é difícil. Que nós estamos em uma situação onde a tecnologia ocupa um lugar para além daquilo que nós tínhamos imaginado. Entendeu? Para além. E principalmente as tecnologias de redes. Entendeu? E aí há verdadeiramente uma reflexão, volto à ideia do coletivo, que isso aqui não é uma reflexão individual de uma pessoa, nós temos que refletir tudo junto, para tentar de ver como a gente sai desse problema. Na Europa, o problema está que os estados estão agora impondo regras, né? Limitação, proibição, né? Mas eu acho que isso não é uma solução. Pode ser uma solução. No Brasil também, né? Pode ser uma solução, digamos, pontual, entendeu? Eu acho que o que nós temos que fazer, né, e temos alguns colegas que estão refletindo isso, a gente tem que reeducar os jovens sobre a utilização dessa tecnologia. Entendeu? É um trabalho longo, né? É um trabalho longo, é um trabalho também difícil, né? Porque há uma, eu diria, da parte dos jovens, entendeu? Há também uma incentivação das famílias também. Não é somente os jovens, também tem a família aqui. Tá? Até para complementar, Sim. eu vejo hoje muito assim, as escolas perderam o protagonismo, Sim, as famílias também, claro. Porque hoje, de fato, assim, quem acaba tendo assim, o poder de promover são as redes sociais. Claro, lógico. E o que isso provoca, entendeu? Provoca uma atrofia nas pessoas, entendeu? Provoca uma atrofia intelectual, entendeu? Os jovens não conseguem descrever, né? Porque está acostumado a escrever uma frase e a frase tem no meio símbolos que não correspondem a uma escritura clássica, entendeu? Segundo, eles estão numa situação também verdadeiramente de controle das próprias redes, né? Não podem se afastar porque é como uma droga, né? E além disso, esse aparelho, entendeu? Ele difusa o ódio, entendeu? Difusa falsas informações, né? Então é um verdadeiro problema, né? E nós não vamos a sair desse problema se nós não pensamos tudo junto. E não basta pegar o aparelho e colocar em uma caixa e guardar durante um curso, né? Deixa eu fazer uma pergunta inocente, vamos dizer assim, né? Existe um filme que eu gosto bastante, chamado A Onda, que é um filme que fala sobre o nazismo.
né? Em resumo, o filme mostra o seguinte: como é que os alemães, né, um povo tão educado, de uma cultura tão grande, como é que entraram na do Hitler, né? Como é que acompanharam um cara como Hitler? Nós estamos há décadas depois de tudo que aconteceu e é como se existisse um retrocesso, né? Ontem tinha uma matéria em um programa aqui brasileiro, no Fantástico, sobre a Alemanha começando uma corrida armamentista muito forte, né? Você me fala do jovem francês com questões com as redes sociais. O que acontece com uma Europa onde nós que estamos aqui, né, no Brasil, dissemos, olha, nós temos uma educação bem avançada ali na Europa. O que acontece com o sistema educacional que não consegue combater uma questão como essa? Nós não damos conta disso? Acontece que houveram dois fenômenos que são importantes estes últimos 40 anos. O primeiro fenômeno importante é que nós minimizamos tudo isso aí. Nós achamos que a força da Europa é a história, a história trágica desse continente. E 45, 46, apareceu essa palavra que nós depois usamos também aqui, nunca mais, né? Mas nós nunca imaginamos na Europa, né, primeiro, que isso ia acontecer. Então, sempre havia uma minimização. O problema é que nós começamos a viver estes últimos decênios um fenômeno de recessão. Moran falou, em 2005, falou que nós estávamos em um processo de regressão. E alertou. E esse processo de regressão começou a se desenvolver em toda praticamente a sociedade europeia. Né? Começou primeiro com conhecimento. Né? Muitas universidades, né, começaram a voltar, depois de tantos anos de ter preconizado aquilo, né, preconizaram durante 50 anos que para poder avançar dentro da reflexão e da pesquisa e da inovação, nós tínhamos que ser interdisciplinar, tínhamos que usar a interdisciplinaridade, usar a transdisciplinaridade. No centro se chamou, nos anos 90, Centro de Estudos Transdisciplinar, História, Sociologia, Antropologia, História e Sociologia. O Centro de Moran era um dos primeiros centros transdisciplinares na França. Aos poucos foi mudando. Já não podíamos mais fazer da transdisciplinaridade, tínhamos que fazer a interdisciplinaridade. E depois tiraram, tínhamos que fazer da disciplinaridade. Esse é o campo do conhecimento da ciência. Outros avanços importantes começaram a retroceder também, no marco da educação. Não? Lugar de avançar, retrocesso. Não? Então, houve um momento em que a elite europeia, não, cega da importância de todos esses avanços, né, começou a se focalizar sobre outros que a questão econômica é puramente econômica. E aí eu acho que nós perdemos uma, digamos, nossa direção. É evidente
E aí eu acho que eu não sou pessimista da maneira de dizer que nós já perdimos a batalha. Eu acho que há uma tomada de consciência, né? Porque a situação chegou num ponto que pode ser, como você vem de dizer agora, que pode ser um ponto de não retorno, né? E, de todo ponto de vista, né? Nós temos um discurso, né? Que é um discurso dos anos 30, né? Nós, eu estou falando do país onde eu venho. Nosso país é um país que está construído através de uma história humanista, né? E hoje nós temos um país que se focaliza sobre a raça, sobre a cor da pele das pessoas, entendeu? E isso é como se fosse uma coisa natural, entendeu? E isso tem um impacto a todo nível da sociedade, incluindo as escolas, entendeu? E aí aparece a violência nas escolas, e aí aparece o problema nas universidades, entendeu? Nossos colegas universitários, entendeu? Estão em uma postura difícil de poder enfrentar esses desafios, que são desafios que poucos tínhamos imaginado que íamos a chegar nesse ponto, né? Então, há um momento, eu diria, que é preocupante, mas ao mesmo tempo é de um momento de, como dizia bem Moran, de resistência. Você acaba de falar sobre isso, né? Mas uma resistência, não uma resistência passiva, né? É uma resistência de a gente poder pensar como sair dessa situação, de todo ponto de vista, né? E aí volto novamente para o tema dos jovens, né? Para mim, a saída é conhecimento, educação nos jovens, né? Só essa é a forma de poder sair, né? Não quero dizer que os mais velhos já tenham irrecuperável, não é isso, mas eu acho que nós temos que formar a geração futura, entendeu? E isso pode parecer uma simplicidade, uma banalidade, mas é uma realidade, né? Então, se vocês, neste lugar onde eu vejo muitos jovens, vocês se projetam nessa direção, entendeu? Como eu me projetei com o meu projeto sobre as mudanças jovens na França, entendeu? Eu acho que a gente tem uma possibilidade de sair dessa situação. Agora, assim, uma situação complexa, né? É que o jovem de hoje ele é muito diferente do jovem da década de 60, 70, 80, aquele jovem que é anterior, né, às redes sociais, à tecnologia, porque assim, é um jovem que de fato estava na vanguarda dos movimentos de contestação, de mudança, de buscar, né, a novidade. A sensação que a gente tem hoje é que o jovem está muito acomodado, quer dizer, o sistema de alguma maneira conseguiu emparedá-lo, né, no conforto, né, dali das redes sociais. Você procede isso, você está batendo na cabeça? Não, desculpa, não estou de acordo com o senhor, não. Que bom. Não. De jeito nenhum. A gente tem uma visão um pouco assim, idealizada do jovem, né? O jovem antigamente era melhor que o jovem de hoje. Não. Eu vou fazer 70 Padre anos. Oswaldo também dizia já isso. Ele dizia que nós temos que essa visão não precisa ser. Ele falava do ponto de vista, à vista de um ponto na questão do Leonardo Boff, ele dizia que não tinha essa visão também. Não. Eu acho que bom, né? Eu acho que não. Eu trabalho sem ser especialista dos jovens, nunca fui e não sou, né? Mas eu tive a sorte de trabalhar com muitos jovens, né? Que foi um azar, não foi que eu escolhi trabalhar, foi um azar, que eu acho que aí tá a criatividade, aí tá a coisa que aí
Você trabalha com o jovem, você está sentindo que o jovem está pensando, imaginando o que vai ser a sociedade da manhã, entendeu? Então, o jovem é como um indicador do que vai ser a sociedade da manhã, entendeu? E isso é importante, entendeu? Então, eu tive a sorte de trabalhar já muito tempo atrás com jovens. Eu quis saber o que é o jovem dos anos 60, né? O que é o jovem dos anos 70. Cada período tem uma especificidade de jovem. O jovem dos anos 70 não é o mesmo jovem dos anos 80. O jovem dos anos 80 não é o mesmo jovem dos anos 2000. Né? Mas eu acho que, meu ponto de vista, minha maneira de ver, eu acho que a partir dos anos 2000, eu dou uma data, né? A partir dos anos 2000, eu acho que a juventude, e aí vou abrir, que jovem e juventude, né? A juventude passa a ter um papel importante na sociedade, né? Passa a ter um papel importante. Eu acho que a partir dos anos 2000, começamos a entender que o jovem é um ator de transformação. Antes, o jovem não era, né? Ele vivia seu processo, quase seu processo fisiológico, né? até os 20 anos. Né? Hoje, o jovem, a partir de 15 anos, já é um ator importante. Veja simplesmente uma jovem que se chama Greta, que mobilizou milhares de jovens, simplesmente sentada simbolicamente para protestar do que estava acontecendo. A Greta hoje tem 22 anos, né? Mas ela mobilizou, criou uma consciência nos jovens, né? Que já estava latente, né? E nos anos 2010, 2015, quando começou, 2010 começou nosso projeto, a Greta apareceu 2017, por aí. Né? Nós tínhamos no nosso projeto milhares de Greta. Entendeu? A Greta foi a jovem simbólica daquele período. E hoje nós temos de milhares de Greta que estão aí esperando poder actuar. O que falta? Falta que nós, os adultos, demos a possibilidade. Entendeu? Nós temos que dar uma possibilidade a esse jovem. E essa possibilidade tem que ser uma possibilidade numa relação de confiança. Porque se nós não temos uma relação de confiança com o jovem, nós perdemos a credibilidade frente a eles. Né? Temos que ser honestos aquilo que nós estamos oferecendo. Né? Nós estamos nos encaminhando para o final, no avançar do tempo já, e é difícil dizer isso de forma sucinta, mas nós não podemos encerrar sem, pelo menos eu gostaria de fazer essa pergunta, e fique bem à vontade de fazer outra. Quem foi o homem Edgar Morin? Você que conviveu, que homem era esse? Me sinto contemplado na sua pergunta. Você se sente contemplado? Ele foi um humanista. Ele foi um amoroso da vida. Ele amava a vida. Ele foi uma pessoa muito simples. Eu acho que ele foi um dos pensadores do século passado e desse século o mais acessível a todo mundo. Ele foi uma pessoa de profunda convicção de que nós temos que resistir e que nós temos que continuar nossa, eu diria,
processo de transformação, mas através do que ele sempre colocou, através solidariedade, honestidade e principalmente amizade com as pessoas. Ele foi muito amigo ele foi morar amigo de muitas pessoas, deixou muitos amigos, né? Porque ele era uma pessoa muito simples. E finalmente eu diria que foi um pensador do século, né? Que deixou muita coisa para nós continuar. Nós temos que continuar a obra de Moral. A obra de Moral está inacabada, né? Moral sempre dizia: a você é de continuar. Eu já fiz uma primeira parte, você tem que continuar. Então, acho que a melhor maneira de poder guardar a figura de Moral é continuar sua obra, entendeu? E temos muito para fazer, porque a obra de Moral é uma obra múltipla, né? Moral, pensador político; Moral, pensador humanista; Moral, pensador do conhecimento; Moral, pensador do cinema; Moral, pensador do amor. Eu escrevo bastante sobre o amor. Então, nós temos muito para aprofundar e poder transmitir as ideias que ele deixou para nós, assim, de maneira muito, eu diria assim, sem nenhuma restrição, né? Então, eu acho que esse eu poderia dizer assim, a pessoa de Moral. E depois tem outra parte da pessoa de Moral, que é uma parte mais, para mim, mais íntima, não? É uma pessoa com quem eu vivi momentos muito especiais, né? Trabalhamos junto. Não era só eu secretário. Muitas pessoas pensavam que eu era secretário de Moral. Nunca fui secretário de Moral. Eu fui só colaborador. E eu tenho diria, a alegria de dizer que eu fui seu colaborador, mas eu segui depois meu caminho, né? Nós nos bifurcamos em um momento de nossas vidas. Eu não podia seguir sendo Moral, eu tinha que ser eu, né? Então, cada um foi para o seu lugar, com suas reflexões, mas ficamos sempre juntos para nos ajudar, para trocar ideias. Eu tinha muitas vezes para mim era importante ir à sua casa, falar com ele, pedir que ele me fale um pouco mais o que foi a sua vida durante todo esse tempo que ele viveu. E, principalmente, de discutir junto como projetar a obra, né? Então, eu me sinto com a obrigação de poder, a meu nível, entendeu? Sem nenhuma pretensão e com toda a humildade, eu vou tentar de levar em frente aquilo que ele construiu e que muitas coisas foram juntos, construímos juntos, principalmente os últimos 25 anos. Muito grato, né? Eu que agradeço demais em nome da Faculdade Via Sapiens, em nome do Ceará, né? Agradeço aqui a professora Bruna, que fez esta ponte, este canal, quem eu tenho um carinho, um apreço e uma admiração grande. Agradeço a você de estar aqui conosco. Obrigado a Uma você. satisfação muito grande. Obrigado a você de me convidar e espero que a gente vai poder seguir os caminhos que nos deixou Moral. E que seja a primeira de muitas vezes que você esteja no Ceará. Nós temos muito que conhecer da Serra. Pois é. Talvez você está vindo muito corrido, mas Sim, nas é próximas... verdade, sim, eu estou
vendo essa paisagem, estou muito assim, encantado de poder voltar com mais tranquilidade para sair, dar um passeio, Passearemos. pensar. Pensar. Eu gosto muito de sair e pensar em lugares como este. Aproveitar dessa serra e conhecer também Sobral, né? Conhecer Sim, conhecer Sobral, até Belchior. Belchior, Reginaldo mora em Sobral. Pois É é. um lugar bonito Foi- de se conhecer. comprovado a teoria da relatividade, Ah. tem todo um museu do Que ET. coincidência chegar aqui quando você está fazendo essa homenagem. Né? Sim. Uma coincidência dos 80 É. anos do Belchior. Quando estou sozinho no meu escritório em Paris, eu trabalho muito de noite. Eu gosto de trabalhar porque é muito silêncio. E tem momentos que eu colocava a música de Belchior. Que bom. Grande abraço. Obrigado. Mestre, Obrigado. muito obrigado. Espero que senhor. tenham gostado. Foi excelente. Muito bom. Obrigado. Professor, obrigado. Obrigado. Só remover aqui.